Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do tema Trabalhe Melhor. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês um pouco sobre responsabilidades. Esse tema é muito importante no momento que nós estamos vivendo, porque em função de reorganizações de equipes, redução de quadros, muitas empresas começam a redistribuir as suas responsabilidades. E dependendo da maneira com que essas responsabilidades são redistribuídas, ao invés de você criar um ambiente mais favorável ao trabalho, você começa a criar um ambiente desfavorável ao trabalho. É por isso que eu quero tratar desse tema com vocês, para que vocês possam pensar naquilo que eu chamo de jogo de responsabilidades, a maneira pela qual a gente está jogando as responsabilidades no ambiente organizacional. É lógico que o jogo de responsabilidades também se estende a outros aspectos da nossa vida pessoal, inclusive. Contudo, eu vou focar principalmente no ambiente de trabalho e nas relações profissionais. Primeiro ponto aqui que eu quero deixar bem claro a vocês: precisamos separar a diferença entre atividade e responsabilidade. A maioria das pessoas se preocupam com as atividades que elas têm que fazer e não necessariamente com os objetos pelos quais elas são responsáveis. Para ilustrar, vou tentar trazer um exemplo. Há uma grande diferença entre ser responsável por uma informação e fazer o lançamento de uma informação numa planilha. A atividade de lançar a informação, ela faz parte de uma responsabilidade maior. Assim, na maioria dos casos, quando a gente começa a perceber discussões no ambiente organizacional, as pessoas começam a se concentrar nas atividades, quando na verdade, se elas querem criar um ambiente mais produtivo, elas devem discutir melhor sobre as responsabilidades. Então, para a gente ir consolidando um pouquinho de aprendizado aqui, um pouquinho da perspectiva que eu quero que vocês tenham com esse vídeo, é importante entender, quando eu falo de responsabilidade, essa responsabilidade sempre está vinculada a um objeto. Eu costumo dizer que num ambiente de trabalho eu tenho responsabilidade por informações, ou por pessoas, ou por equipamentos, ou por clientes, ou até por alguns resultados, mas eu tenho diferentes responsabilidades. Assim, o primeiro passo para entender o jogo de responsabilidade é entender quais são os objetos de sua responsabilidade, ou pelo que você é responsável. Além disso, para a gente poder produzir uma relação mais geradora de valor, nós temos que observar um segundo ponto. Há dois momentos importantes sobre a responsabilidade. O momento em que eu distribuo a responsabilidade, ou seja, eu transfiro uma responsabilidade que está comigo para outra pessoa, para um momento em que eu também confiro se aquela responsabilidade está sendo feita, ou se aquele objeto está sendo cuidado da maneira que eu espero. Aqui eu quero fazer um asterisco importante para você que trabalha com pessoas, né? E a maioria de nós vive em ambientes de alto grau de interdependência. Não existe óbvio. Lembre-se que quando você distribui uma responsabilidade, é importante que a pessoa que está recebendo essa responsabilidade entenda a relevância do objeto. Num segundo momento, quando você vai conferir que se aquele objeto está sendo cuidado da maneira pela qual você esperava, é importante também você perceber o quê? Será que ficou claro a relevância desse objeto e a sua expectativa? Portanto, quer trabalhar melhor? Não existe óbvio. Trabalhe mais claramente as responsabilidades dentro de uma equipe. O segundo ponto que a gente tem que eu quero abordar com vocês aqui refere-se àquele indivíduo que recebe responsabilidades. Como eu digo que há um jogo de responsabilidades, é porque dentro de uma organização, dentro de um ambiente de trabalho, as pessoas transferem responsabilidades, um distribui e o outro recebe. Aquele indivíduo que recebe a responsabilidade, muitas vezes ele recebe a responsabilidade sem compreender claramente a relevância do objeto. Então aqui é importante reforçar aquilo que eu disse, não é só quem distribui que tem responsabilidade por deixar claro a expectativa. Aquele que recebe a responsabilidade também precisa compreender melhor a relevância, as expectativas depositadas sobre o objeto. Assim, quando eu falo de jogo de responsabilidades, é porque no ambiente que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes a gente só lembra da responsabilidade quando alguém nos cobra por ela. Ou seja, a maneira pela qual a gente percebe quando aquela responsabilidade não foi cumprida, ou a maneira pela qual nós não conseguimos cumprir a nossa responsabilidade. Aqui eu quero que vocês percebam então o que eu gostaria de chamar a atenção nesse vídeo. Se você quer produzir um ambiente mais favorável à geração de valor, é muito importante discutir as responsabilidades. Principalmente discutir as responsabilidades antes que elas sejam distribuídas e não ficar discutindo as responsabilidades que não foram cumpridas.
Outro ponto que normalmente levam as equipes a perder a sua eficiência no seu ambiente de trabalho é que se discute muito mais as atividades e pouco as responsabilidades. As atividades, como eu disse anteriormente, elas são pontos importantes, porém o que é determinante na qualidade do trabalho que a gente desenvolve no ambiente organizacional são as responsabilidades, os objetos por quais somos responsáveis. Assim, para a gente caminhar um pouquinho para a nossa conclusão, eu gostaria que você começasse a refletir melhor a maneira pela qual o jogo de responsabilidades está acontecendo dentro do seu time e como você está participando desse jogo. Será que você é daquele que fica esperando ver se vai sobrar algo para você ou você busca assumir algumas responsabilidades? Será que você está buscando as responsabilidades para as quais você está preparado ou você acaba recebendo responsabilidades para a qual você não está pronto? Será que você está distribuindo de maneira adequada as responsabilidades dentro do seu time? Ou será que você está presumindo que é óbvio, que as pessoas deveriam saber que esses objetos são de suas responsabilidades? Quer produzir um ambiente melhor de trabalho? Foque no jogo de responsabilidades. Identifique no seu time a maneira pela qual essas responsabilidades estão sendo distribuídas e checadas. Fazer um mapa de responsabilidades pode ajudar a equipe a entender melhor a relevância de cada um no time. E à medida que o indivíduo percebe o seu papel na equipe, ele pode ser mais ativo na contribuição. Então, pessoal, não vamos ficar aqui discutindo o que não foi feito. Vamos aproveitar essa reflexão para jogar melhor com as responsabilidades e não tentar se livrar das responsabilidades. Jogue com a responsabilidade, construindo um ambiente em que cada um perceba as responsabilidades individuais e as responsabilidades compartilhadas. À medida que você percebe as responsabilidades individuais e compartilhadas, você produz um ambiente de maior engajamento. E engajamento vai ser essencial para que a organização siga em frente nesses desafios que nós temos pela frente. Muito obrigado e nos próximos vídeos trabalho com vocês um pouco mais sobre alguns aspectos que também vão interferir na qualidade do trabalho que realizamos. Nosso próximo tema será tomada de decisão e alguns aspectos que interferem nessa tomada de decisão do dia a dia. Muito obrigado, até lá!